Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E começa neste momento mais um Bichos Tagarelas, hoje, sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Motoristas de app podem ter piso salarial e previdência. Senado recebe propostas para eliminar reeleição e fixar mandatos de 5 anos. Governo quer enviar no primeiro semestre projeto para taxar Big Techs. A Rádio ONU, os destaques são: os líderes defendem a celeridade e consenso para o enfrentamento da crise do clima. Brasil e Moçambique, discurso em dia de encerramento da UNEA. Destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, o comentário de Renato Rossi, nosso franco-brasileiro, especialista na indústria automobilística, as dicas de cinema com o nosso cineasta Maurício Viana e Leila Rosa, música terapeuta. Que privilégio ter aqui a Leila no programa. Bem, vamos começar a trabalhar. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do novo Código Eleitoral, disse ontem que apresentou aos líderes partidários do Senado 3 sugestões de propostas de emenda à Constituição para acabar com a reeleição e fixar os mandatos em 5 anos, e não mais em 4, como é atualmente. Essas 3 propostas contêm diferenças, entre elas como definir se as eleições municipais e presidenciais serão realizadas no mesmo ano ou de forma intercalada, como ocorre hoje. As 3 propostas deverão ser formalizadas no Senado. A que tiver mais consenso é a que deve tramitar na Casa. Senadores continuarão com a prerrogativa de terem um mandato duplo, ou seja, se o mandato for alterado para 5 anos, cada senador terá o cargo por 10 anos. Meu Deus do céu! O relator deve apresentar hoje ou no máximo na próxima semana seu parecer sobre a proposta. O texto reúne uma única lei com todas as regras eleitorais. São cerca de 150 páginas. Passa por muita coisa essa reeleição, porque vão estender os mandatos dos prefeitos. O que será feito? Vai valer para o presidente Lula? Certamente não valerá para o presidente Lula. Ele vai ter a possibilidade da sua reeleição. De qualquer forma, a pergunta que fica para vocês: o que vocês acham? Que a reeleição é uma boa? Mandato de 5 anos é uma boa? Ou, como está hoje, a reeleição que você pode ter 4 anos mais 4? Mas essa do Senado já fica 8 anos, agora fica 10 anos cada senador, e daí é brincadeira, né? É favorável aos senadores. Mas eu acho que tinha que ter também reeleição, ou a não reeleição para deputados federais e senadores. Só que essa eu duvido que vá ocorrer. Podcast Bichos Tagarelas. Os debates de alto nível da 6ª Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente encerram nesta sexta-feira. A organização promove uma sessão que divulgará as decisões finais da conferência. Brasil e Moçambique discursam durante o dia, que deve destacar ainda o papel dos jovens na discussão de soluções e como o multilateralismo ambiental envolve o grupo na construção de sistemas alimentares resilientes na África. Temas como o uso de inteligência artificial e técnicas de engenharia solar e seus efeitos também juntarão uma parte dos 6.000 representantes presentes no também conhecido como Parlamento Ambiental Global, em Nairobi, no Quênia. Na quinta-feira, a capital celebrou ganhos alcançados no campo ambiental durante o evento Programa de Mares Regionais do PNUMA aos 50 anos.
Falando à ONU News, a diretora da Divisão de Mares e Águas Doces do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Letícia Carvalho, enfatizou que 18 convenções e planos de ação foram criados pela iniciativa. O grande desafio agora é gerar uma coordenação política em termos de implementação, em termos de visão, entre um número muito maior do que há 50 anos atrás, de acordos multissetoriais que trazem diferentes setores, como, por exemplo, a navegação marítima, a pesca, a exploração em águas de alta profundidade, tanto de recursos vivos pesqueiros como de recursos minerais. Já em 1973, somente um ano depois da criação da agência da ONU, foi acentuado que os oceanos são um ecossistema fundamental. A reunião paralela à UNEA refletiu sobre a trajetória e o valor da abordagem regional na governança dos oceanos. Houve ainda uma troca de opiniões sobre o reforço da governança dos oceanos para as pessoas, a natureza e o clima. Por meio do programa, 146 países assinaram compromissos de manejo espacial marinho, que prevê o estabelecimento de áreas protegidas e o controle de poluentes industriais e domésticos liberados para os oceanos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Notícia boa! E uma boa notícia para os motoristas de APP. O governo deve enviar ao Congresso Nacional, na próxima segunda-feira, um projeto de lei complementar em regime de urgência que vai regulamentar os serviços prestados por motoristas de aplicativos e plataformas de transporte. A proposta avança 9 meses após a criação de grupos de trabalho pelo governo, incluindo sindicatos e empresas, para discutir a regulamentação das categorias de motoristas e entregadores por aplicativo. Motociclistas e entregadores ficaram de fora da regulamentação por falta de acordo com as empresas. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pretende reabrir uma negociação em um segundo momento. O texto do projeto antecipado pela Folha de São Paulo mantém os motoristas de aplicativo como trabalhadores autônomos, mas cria uma contribuição obrigatória para a Previdência, para a categoria, para as plataformas, a ser descontada na fonte recolhida pelas empresas. O projeto prevê também um piso por hora rodada para esses trabalhadores. Esse valor será de R$ 32,09. Desse valor, R$ 8,02 se referem ao serviço prestado e R$ 24,07 aos custos do trabalhador. Nenhum trabalhador poderá ganhar menos que R$ 10 por saída, R$ 2 por quilômetro e 21 centavos por minuto. No caso da categoria X, ou equivalente, por exemplo, no caso do Black, o mínimo por saída será de R$ 15. A base de remuneração será o salário mínimo, hoje em R$ 1.412, e o cálculo vai usar a hora efetivamente rodada entre o aceite da corrida e a chegada ao destino do passageiro. Para definir as cifras, foram considerados 176 horas mensais, incluindo o descanso remunerado e os custos operacionais dos prestadores com carro e com o combustível. O desenho da regulamentação prevê recolhimento de 7,5% para a Previdência pelos trabalhadores. Já as empresas pagarão 20%. Esses percentuais vão incidir sobre 25% do valor repassado aos motoristas pelas empresas, o que representaria o rendimento efetivo do trabalhador. Tomando o valor da hora trabalhada de R$ 30, a contribuição vai incidir sobre R$ 8,02 e caberá às plataformas descontar a contribuição do trabalhador e fazer o recolhimento para a Previdência Social. Com a contribuição, os motoristas terão direito a benefícios,
como aposentadoria por idade, pensão por morte e auxílio doença, por exemplo. Então, uma boa notícia aí para os motoristas de APP. Ainda não atingiram os motociclistas e entregadores. Então, vamos ver como vai ser na segunda-feira essa proposta que o governo envia ao Congresso Nacional. Podcast Bichos Tagarelas. E a Leila, que coisa boa ouvir, ter o prazer, o privilégio de ter a música terapeuta Leila Rosa. Obrigado por estar aqui, Leila. Olá, gente boa que assiste ao podcast Bichos Tagarelas. Aqui é Leila Rosa, musicoterapeuta, e hoje venho trazer para vocês um assunto que fala sobre alguns dos estilos musicais que embalam a trilha sonora dos brasileiros. E dentre eles, além do samba, que é o nosso representante internacional, temos o frevo, o baião, a MPB, o sertanejo, forró, o maracatu, funk, pop e tantos outros estilos e ritmos que representam e fomentam a nossa cultura. E não é de hoje que somos reconhecidos pelo samba e futebol, mas o Brasil a gente sabe que tem muito mais para mostrar e revelar sobre a nossa riqueza e diversidade cultural. E a música ela é muito forte nesse quesito de produto cultural que nós temos. E dentre os estilos musicais mais famosos e fortes que representam a nossa cultura, vem o sertanejo, conhecido como música caipira. O sertanejo ele foi criado na década de 70, mais ou menos, e está vivíssimo até hoje em todo o Brasil. Ele abrange os estados de Minas Gerais, o Espírito Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraíba, Maranhão, Distrito Federal, Goiânia, Mato Grosso do Sul, enfim, o Brasil inteiro, principalmente no interior, houve o sertanejo. E o sertanejo ele se subdividiu. Começou com a música caipira, Tonico e Tinoco, e as irmãs Galvão, as mulheres aí, presentes na música. Tinha Inesita Barroso, e veio Chitãozinho e Chororó, que foi um divisor de águas que deu esse boom no Brasil inteiro da música sertaneja. E uma das músicas mais famosas do meio sertanejo, que a gente pede para uma pessoa cantar, vem Evidências. Nada mais é do que aquele trechinho assim, Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. E tantas outras famosas aí. Aí o sertanejo, hoje tem o sertanejo universitário, e aí temos a turma nova, representando Michel Teló, Maiara Maraíza, a Marília Mendonça, e a Sofrência, que está aí, muito forte também. Temos o baião, o xote e o xaxá, popularmente conhecido na década de 40 e 50 nas rádios brasileiras, e graças ao nosso artista imortal pernambucano Luiz Gonzaga, que foi quem consagrou o estilo baião popular na região Nordeste. E o estilo baião e o xote, o xaxado, são representados principalmente pela sanfona, o triângulo e a zabumba. São os instrumentos que representam esse estilo. E aí nós temos a famosíssima Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Ei, que maravilha, Temos o axé, reconhecido originalmente no estado da Bahia, a partir de 1980, no trio elétrico ali de carnaval. Um ritmo contagiante, possui instrumentos de percussão comuns na bateria das escolas de samba. E adquiriu força
com arranjos no tempo conquistando todo o país, e hoje a gente vê aí nos festivais tocando e no Brasil inteiro o axé. Quem representa o axé? Daniela Mercury, Cláudia Leite, a gente sabe que representa muito bem. Temos o Netinho, o Saulo Fernandes, o Carlinhos Brown e por aí vai. Outro estilo que nos representa é o frevo, gente. O frevo é um ritmo contagiante que embala o país inteiro. Tem origem no Pernambuco e anima todos que escutam. Nossa, é um estilo que é representado em dança de rua, incorpora alegria, efervescência do povo, né? A gente vê que é um estilo bem alegre. E é uma dança, uma coreografia bem acrobática que a gente percebe, assim, né? E tem um símbolo muito forte, que a dança é feita com a sombrinha na mão. E uma curiosidade interessante é que o frevo ele é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. E no Brasil, essa ação foi fortalecida também pelo reconhecimento, em 2021, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, revalidou esse título do frevo como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Então, o frevo ele nos representa como Patrimônio Imaterial da Humanidade e do Brasil. E nós temos tantos outros estilos musicais maravilhosos que não tenho tempo hoje de passar aqui, já estou extrapolando meu tempinho. E a gente pode falar numa outra hora sobre a bossa nova, que eu amo a bossa nova. A gente pode falar da música romântica, a gente pode falar da música pop, do rock nacional, enfim, tem assunto aí pra caramba. Digam pra mim qual o estilo musical que vocês querem ouvir aqui, que eu cante um pouquinho e a gente faz. Ai, desculpa, extrapolei o tempo hoje aqui, meninada do Bicho Tagarelas, desculpa aí. Beijo grande e até a próxima, gente, tá? Até semana que vem. Beijo! E o governo federal pretende enviar ao Congresso Nacional até o final de junho um projeto de lei para taxar grandes empresas de tecnologia e direcionar os recursos obtidos à inclusão digital. Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a construção do texto será feita em diálogo com as companhias do setor. Ele disse que a proposta está sendo elaborada pela pasta e não foi ainda apresentada ao presidente Lula. Ele vê a medida como uma oportunidade de levar a internet aos mais pobres a fim de diminuir desigualdades sociais. Segundo ele, trata-se de um dever social a ser cumprido por essas empresas. Para o ministro, as gigantes de tecnologia, conhecidas pelo termo em inglês de Big Techs, usam massivamente a infraestrutura brasileira sem dar nenhuma contrapartida para isso. Ele diz que a questão deve ser debatida separadamente de outras discussões regulatórias sobre o conteúdo veiculado via plataformas para ser mais bem recebido e compreendido pelos parlamentares. A taxação das Big Techs é um tema em debate, não só no Brasil. A dificuldade está em taxar o lucro dessas companhias cujas sedes são no exterior, principalmente em paraísos fiscais como Luxemburgo. Em 2019, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, propôs uma reforma mundial na tributação empresarial, mudando regras que permitiam que empresas de tecnologia transferissem lucros de um ponto a outro do planeta a fim de minimizar seus custos tributários. A proposta da OCDE permitia aos países tributar uma proporção dos lucros mundiais das multinacionais altamente lucrativas, não importa para onde tenham sido transferidos os recursos no planeta. O objetivo, afirmou a OCDE, na ocasião seria criar um sistema tributário estável. Mas, entre nós, não tem cabimento, vamos dizer, o Google ter um lucro superior a 1 bilhão, 2 bilhões de reais e não deixar aqui impostos. Se as empresas
os empresários que estão nos ouvindo pagam impostos, por que eles têm que ter o lucro bruto igual o lucro líquido? Porque não pagam impostos. Ideia é brincadeira, né? Eles já usam as informações dos jornais sem pagar, das televisões sem pagar, uma série de coisas que eles não pagam. Então eles recebem um lucro que vai ser remetido no exterior. Se o lucro pelo menos ficasse aqui para educação, saúde, segurança pública, nada. Vai todo por um paraíso fiscal como esse Luxemburgo, que é uma das maiores rendas per capita do mundo. E falar um detalhe bem interessante que vocês não sabem de Luxemburgo. Luxemburgo, ele atraiu agora os imigrantes que são descendentes de Luxemburgo. E o que se descobriu que grande parte de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, eles acreditavam que eram da Alemanha, mas eles são na realidade de Luxemburgo. Então hoje já temos 30 mil brasileiros em Luxemburgo, que é o filé do filé da União Europeia. Podcast Bichos Tagarelas. A 6ª Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, UNEA 6, abriu as reuniões de alto nível nesta quinta-feira em Nairobi, Quênia, com a intervenção de líderes, incluindo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Em mensagem de vídeo, ele afirmou que os esforços a ser feitos no evento são urgentes para enfrentar a crise ambiental, sublinhando que o planeta está na beira do abismo. Our planet is on the brink. Ecosystems are collapsing. O chefe da ONU afirmou que a reunião desempenha um papel fundamental na condução da ação ambiental e já provou que pode gerir unidade e resultados ao ter adotado decisões históricas, como o início da negociação de um tratado internacional para acabar com a poluição plástica. No evento, o presidente da Assembleia Geral, Denis Francis, destacou que o fórum está extremamente bem preparado para promover prioridades e produzir os resultados globais para seguir com o desenvolvimento sustentável. Para ele, a comunidade internacional deve mudar o rumo, porque a trajetória atual não é a ideal, para dizer o mínimo. Ele ressaltou o aumento da temperatura global em 1,5 graus centígrados em 12 meses, pela primeira vez desde que há registro, e a presença de partículas de plástico em todos os ecossistemas do planeta. Já a diretora executiva da ONU para o Meio Ambiente, PNUMA, Inger Anderson, disse que os Estados-membros devem pôr de lado suas diferenças e unir forças para proteger a natureza de todo o planeta, que está à beira do colapso. Anderson afirmou ainda que a razão de ser da UNEA 6 é o fato de que as crises ambientais que o mundo enfrenta vêm se ampliando e intensificando. Ela ressaltou que as luzes de advertência do painel planetário estão vermelhas e piscando. Em paralelo à sessão plenária, a UNEA 6 exibe o Laboratório de Aceleração Digital, que ensina a usar tecnologia para enfrentar a crise climática. A novidade apresentada na COP28 em outubro estreia este ano em UNEAs, com simuladores de realidade virtual, videogames, aplicativos, protótipos em desenvolvimento, documentos disponíveis em plataformas digitais e eventos com parceiros. O propósito da exibição sobre transformação digital é ensinar, sensibilizar e inspirar ações individuais e coletivas de enfrentamento às mudanças climáticas e voltadas para a sustentabilidade do planeta. A brasileira Clara Wejesnat é especialista em transformação digital do Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, em Nairobi, Quênia, e explica como a inteligência artificial pode ser aplicada. Nós estamos procurando demonstrar diversas formas como a tecnologia pode ajudar a enfrentar a tripla crise ambiental. Uma dessas formas ou ferramentas é a realidade virtual, que ajuda as pessoas a entender realmente a crise e então agir. O estande do Laboratório de Transformação Digital tem promovido desde o primeiro dia de UNEA 6 pelo menos 2 eventos abertos ao público por dia.
Entre as experiências apresentadas estão da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que mostrou como a inteligência artificial pode ser aplicada ao desenvolvimento de políticas globais para o plástico. Já o Fundo da ONU para a Infância, Unicef, explicou como é possível acelerar a ação climática em favor da infância por meio de soluções e dados digitais. Ludmila Duarte, de Nairobi, para a ONU News. E vamos às notinhas das araras. Por unanimidade, o vice-presidente do partido, Antônio Rueda, venceu a eleição para assumir o comando da sigla. Disputava o cargo com o atual chefe da legenda, o deputado Luciano Bivar, do União Brasil de Pernambuco. Seu antigo aliado. Romperam nos últimos meses por causa de discordâncias sobre a disputa. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, será o seu vice. Então está uma guerra ali, e é interessante que eles são inimigos até nos negócios, porque o Luciano Bivar tem uma seguradora e o Antônio Rueda tem uma seguradora rival a ele. Então é uma guerra ali entre amigos, fogo amigo, como a gente fala. E o general Marcos Antônio Freire Gomes comparecerá hoje na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele foi intimado a depor a respeito de uma suposta tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro na presidência da República. E olhem só isso, a advogada Maria Cláudia Bucchianeri, ex-ministra substituta do TSE, foi contratada em janeiro por 10 milhões de reais para defender a Confederação Brasileira de Futebol. Recebeu 5 milhões à vista antes de começar a atuar. Bucchianeri defenderá a CBF em ação de 290 milhões contra a Marfrig. O STJ já decidiu a favor da CBF. Embargos estão em análise, mas a causa está praticamente ganha. Há outras duas ações, uma de 55 milhões e outra sem valor definido. A advogada, então, vai receber o restante em 10 parcelas de 500 mil. Aí eu já estava aposentado, já me aposentadoria, hein? 10 milhões para ser advogada da CBF. E outros escritórios do Bottini e Martins Cardoso receberam 2 milhões e 200 milhões da CBF para trazer o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. E o percentual obrigatório da adição do biocombustível do diesel sobe de 12% para 14% a partir de hoje. A expectativa é que o impacto na bomba seja quase nulo, de até 2 centavos, uma vez que o biodiesel ficou 22,4% mais barato em um ano por causa da super safra de soja em 2023. E vamos falar também de FGTS. A nova plataforma foi liberada oficialmente pelo governo e visa simplificar o pagamento do benefício por empregadores. A folha de pagamento será transmitida automaticamente ao e-social para o compartilhamento com o FGTS digital. O Sistema de Contas Nacionais é uma metodologia utilizada para coletar e organizar dados econômicos do país. Aí vai ser uma boa, porque o empregador pagava dia 5 e agora vai pagar o FGTS, depositar o FGTS do trabalhador no dia 20. Então, uma excelente notícia aí para os empregadores. E o nosso correspondente no frio de Nova York, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg, olá, Fábio Marçal, olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. Os destaques essa semana da mídia norte-americana basicamente foram
sobre as eleições presidenciais que ocorrem aqui neste ano, essa disputa entre Joe Biden e Donald Trump, as questões jurídicas do ex-presidente Donald Trump, as dificuldades que o governo Joe Biden vem enfrentando para a aprovação dos seus projetos de lei, onde inclui o pacote de ajuda à Ucrânia e também a Israel e a faixa de Gaza, o discurso do presidente russo Vladimir Putin, que coloca uma opção de ataque nuclear caso a OTAN deliberadamente envie tropas para ajudar a Ucrânia e que coloca medo em toda a comunidade internacional. Esses depoimentos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a guerra entre Israel e Hamas, que já tem mais de 30 mil mortos, e não poderíamos deixar de falar sobre o que aconteceu justamente na faixa de Gaza, lá no Oriente Médio, onde mais de 100 pessoas perderam a vida nesta quinta-feira e mais de 700 ficaram feridos. O que aconteceu é que existe uma versão do lado israelense e uma versão do lado palestino. Por meio das autoridades palestinas, disseram que as forças israelenses abriram fogo contra a multidão que foi até esse comboio de ajuda humanitária. E isso foi corroborado por testemunhas oculares e médicos que disseram que muitos dos mortos e feridos foram trazidos ao hospital da região com ferimentos de bala. Israel contestou essa versão e a contagem das vítimas e disse que as pessoas morreram em uma debandada e não de fogo israelense, e que as autoridades descreveram como tiros de advertências não direcionados ao comboio. Também o que era para ser uma fila para salvar vidas tornou-se uma fila para a morte, disse Jason Lee, que é o diretor nacional da Save the Children no território palestino ocupado. Enquanto as crianças estão morrendo de falta de comida, seus pais estão morrendo tentando obtê-la. Deve haver uma investigação imediata e imparcial sobre o que aconteceu. As entregas de ajuda em todo o enclave despencaram nas últimas semanas depois que Israel começou a atingir os policiais empregados pelo Hamas que forneceram proteção aos comboios, deixando-os vulneráveis a saques por gangues criminosas e civis desesperados. Manifestantes israelenses também bloquearam as passagens de fronteira, retardando ainda mais o movimento de caminhões de ajuda. O principal funcionário de direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk, disse na quinta-feira que o bloqueio e o cerco de Gaza por Israel podem equivaler ao uso da fome como um método de guerra. No norte de Gaza, onde o espaço operacional para o trabalho humanitário agora é quase zero, acredita-se que muitos já estão morrendo de fome. Foi o que Walker acrescentou. Infelizmente, temos que conviver com essa triste notícia e essa triste realidade nos dias de hoje. Peço desculpa que eu tô com a voz aqui um pouco ruim, a garganta atacada, infelizmente, mas
essa informação que eu trago até vocês e eu deixo aqui o meu forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. Maurício Viana, estou doido para ouvir as tuas dicas, né, para aquela sexta-feira à noite ou para o sábado à noite, curtindo ali, comendo pipoca. Vamos às dicas do Maurício Viana. Agora, dicas de cinema com o cineasta Maurício Viana. Olá, seguindo com a nossa tradição, vamos fazer uma indicação de um filme. Eu percebi que fiz poucas indicações, eu provavelmente não indiquei nenhum filme épico, né, de histórico, de guerra, entre aspas, histórico, né. Então vou recomendar Gladiador. É um filme super acessível, porque tem várias plataformas de streaming para assistir, é um clássico, talvez até todo mundo já tenha assistido, mas vale a pena, um repeteco, vale a pena recomendar para quem ainda não assistiu, né, que é Gladiador, filme de 2000, né, é um épico cinematográfico dirigido por um grande diretor que é o Ridley Scott, né, diretor de Alien, o Ridley Scott tem uma ficha enorme no cinema e já é um diretor de grande currículo dos diretores do nosso tempo. Então, Gladiador não é o Gladiador, é Gladiador, lançado nos anos 2000, é um filme que é estrelado por Russell Crowe, outro grande ator, nossa, incrível assim, ele está no papel principal como o nome do personagem, Maximus Decimus Meridius, um general romano que é traído e se torna um gladiador em busca de vingança contra o imperador corrupto. O nome dele é Cômodo, interpretado por outro grande ator, Joaquin Phoenix. A narrativa de Gladiador é repleta de ação, intriga política, muito drama, situado no contexto do Império Romano. O filme retrata vividamente a crueldade e a grandiosidade desse período histórico, né, apresentando batalhas que são excelentes, impressionantes, gigantes no Coliseu de Roma, e explora temas sobre lealdade, honra, redenção. Então a cinematografia de Gladiador, a fotografia, ela é absolutamente espetacular, tem cenas de batalhas magistralmente coreografadas, tem uma recriação visual, né, uma direção de arte deslumbrante do imaginário de como era o mundo antigo, né, do Império Romano. A trilha sonora é composta pelo outro grande clássico, Hans Zimmer, que já fez centenas e milhares de composições de filmes absolutamente famosos, e de Hans Zimmer e de Lisa Gerrard, que essa trilha sonora ela eleva a experiência de quem assiste, ela acaba intensificando as emoções e a grandiosidade das cenas. É um filme épico, tudo é grande, tudo sabe, de alto orçamento, e é belo aos olhos, ótima na imersão, enfim. O desempenho do protagonista, né, o desempenho do ator Russell Crowe como Maximus como eu disse, fabulosa, extraordinária, transmitindo a dor, a determinação, a nobreza do personagem de maneira convincente. O Joaquin Phoenix, que faz o Cômodo, que é, né, o vilão mesmo no filme, né, também entrega uma performance memorável como vilanesco Cômodo. Então temos uma atuação impecável do protagonista e herói, entre aspas, herói, e temos uma atuação impecável do vilão, entre aspas, vilão. Então é um filme redondaço, assim, que vale a pena assistir, rever. Então Gladiador, que é amplamente considerado um dos grandes filmes épicos do cinema moderno,
cativa o público com uma ação emocionante, com performances poderosas e visuais impressionantes, tá bom? A habilidade de Ridley Scott em criar uma narrativa envolvente e visualmente deslumbrante solidifica Gladiador como um marco do cinema contemporâneo épico de alto orçamento. Gladiador está disponível, segundo o Google, em um monte de lugares. Talvez até tenha mais lugares do que eu consiga achar e citar aqui. Segundo o Google, o Gladiador está disponível na Star Plus ou Star+, né? Está disponível no Telecine, está disponível na Amazon Prime Video, está disponível para venda, aluguel, no Google Play Filmes e TV, está disponível na Apple TV e está disponível na Netflix, ok? Tem muita opção de local para assistir realmente, e é um épico, incrível. Se tiveres dúvida, vá no YouTube, tem o trailer do filme, pode dar uma olhada para ver se é o tipo de filme que está com vontade de assistir, mas recomendo, é um épico, um filmaço, ok? Muito obrigado, tchau, tchau. Internacional. E vamos às manchetes internacionais. New York Times: Biden e Trump visitam as fronteiras Estados Unidos e México para tentar ganhar pontos políticos. Washington Post: Jack Teixeira se declarará culpado do vazamento massivo de documentos do Pentágono. Wall Street Journal: documento de 2022 revela termos punitivos de Putin para a paz na Ucrânia. E o país do Uruguai: competitividade do Uruguai se deteriora há 24 meses consecutivos, casualmente o mandato do atual presidente. E o espectador: Petro sacrificou a cooperação militar com Israel para condenar ataques a palestinos. Então o espectador é da Colômbia. E o país: ameaça nuclear feita por Putin é tentativa de intimidação e não é um plano real, diz número 2 da OTAN. Esse é o país, é o jornal espanhol. Le Monde francês: a presença discreta de soldados ocidentais na Ucrânia. The Guardian: mais de 100 evacuados e quase uma dúzia de feridos após incêndio em Londres. Financial Times: Austrália ameaça ação contra a Meta por plano do Facebook de cancelar pagamento das notícias. É o que eu estava falando aqui. Vamos dizer, na Austrália, o Facebook estava pagando por utilizar notícias. Aqui ninguém paga nada. As Big Techs não pagam absolutamente nada de impostos e nem para quem produz as notícias. E o Ministério da Saúde da Palestina afirmou que 112 morreram e 760 ficaram feridos enquanto tentavam obter alimentos no norte de Gaza. Imagens aéreas divulgadas pelos militares israelenses mostram centenas de pessoas ao redor dos caminhões. O que está acontecendo ali é muito triste. Já morreram 31.588 pessoas, a grande maioria, mais de 30 mil, são palestinos. E desses 30 mil palestinos, 12.408 são crianças e 8.400 são mulheres. Isso aí, não sei como a crueldade do mundo de virar as costas para a Palestina. E o presidente Vladimir Putin então afirmou que os países da aliança arriscam provocar um conflito nuclear caso enviem tropas à Ucrânia. Declarou que o Ocidente não compreende
o quanto pode ser perigosa a intromissão em assuntos internos. E o secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin disse que, caso a Ucrânia seja derrotada, as chances de um conflito entre OTAN e Moscou vão aumentar. Declarou que Putin não vai parar se vencer. E Navalny, o principal opositor do Putin, será enterrado hoje numa igreja no distrito de Marino, em Moscou. Será aberto ao público. O enterro será no cemitério Borisovsky, também na capital. Então, o mistério da morte de Navalny aponta como um dos principais mandantes o próprio presidente Putin. Ele era o principal concorrente, opositor a Putin, e todos os opositores de Putin até agora acabaram morrendo de forma misteriosa. E o Congresso americano aprovou o projeto de lei de financiamento temporário para evitar uma paralisação parcial do governo, chamado shutdown, e vai à sanção do presidente Biden. Então, basicamente, essas são as principais manchetes internacionais. E o nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Será que você deseja comprar um carro elétrico? Será que ele é uma ótima opção? O Rossi vai falar sobre isso. Bom dia, bichos tagarelas. Eu participei na terça-feira do lançamento do BYD Dolphin Mini, mais o lançamento de chineses no mercado brasileiro. Claro que eles estão tão vorazes com o Brasil porque sabem que há um potencial de venda de carros elétricos e híbridos aqui no Brasil. A primeira fase desses chineses não será com elétricos, é bom lembrar. A produção das fábricas da BYD e da Great Wall. A Great Wall no Iracemápolis, interior de São Paulo, a fábrica que era da Mercedes-Benz, foi totalmente readaptada. E Camaçari, na Bahia, ex-fábrica da Ford, a Ford que deixou o Brasil de uma forma que eu só posso denominar como fujona, vexaminosa, desrespeitosa, gerou um tremendo desemprego em Camaçari. Eu estive em Camaçari depois do fechamento da fábrica, fiquei apavorado com a comunidade de Camaçari, a pobreza que estava lá, tudo fechado, hotel fechado, restaurantes fechados, quebrou o município. Aquela fábrica era a esperança daquele município. Bom, os chineses da BYD compraram a fábrica, já geraram, não digo aqueles 5 mil empregos perdidos, mas uns 2 mil empregos eles já garantiram, porque eles contrataram muita gente lá em Camaçari, houve até festa em Camaçari, festejando a chegada dos chineses, né? Aliás, cada vez que os chineses chegam em algum país da África, em algum lugar, também tem festa. Depois, aí os caras, em geral, quem entrega a África para os chineses são aqueles ditadores, né? Ou então presidentes corruptos. A África é um negócio impressionante, a corrupção que existe lá, embora alguns países estão relativamente bem economicamente. E os que estão bem economicamente, como a Nigéria, tem a praga do terrorismo lá dentro do Boko Haram, né, que tem ligações com a antiga Al-Qaeda. Bom, os chineses, na verdade, eles são vistos aí por comunidades e tal, onde eles se instalam como os salvadores da pátria, né? Isso é na África, onde eles já se adonaram de grande parte. Bom, tem a contrapartida, né? Se adonaram das minas de lítio, né? Só isso. Compraram as minas, fizeram transações, e aqui no Brasil também, lá em Camaçari, eles estão tentando com o governo da Bahia que ceda a exploração do lítio para eles, para que eles processem o lítio no Brasil, mas fabriquem as baterias na China. O que, evidentemente, o governo da Bahia não aceitou até agora.
Agora, tudo é questão de grana, né? Não aceitar, entre aspas, né? Afinal, eles venderam por uma grana muito elevada a fábrica da Ford para a BYD e todo mundo ganhou. A Ford ganhou uma grana, o governo da Bahia ganhou outra grana e os caras estão instalados lá e prometem já produzir os primeiros carros nessas unidades industriais já a partir agora do segundo semestre de 2024. Vai ser difícil. Eles não têm nenhuma montagem de fornecedores, não começaram ainda para valer com isso, nem a Great Wall, a GWM, nem a BYD. E a primeira fase está na cara que vai ser uma fase de importações. Vão ficar importando até 2025, talvez até o final do primeiro semestre de 2025, para depois realmente venderem no Brasil já carros produzidos lá em Camaçari e Iracemápolis, mas em número pequeno. Até hoje, essa Chery Caoa, que se intitula marca brasileira, não é coisa nenhuma. A tecnologia dos Tigos é totalmente uma tecnologia importada, uma tecnologia chinesa. Os caras não fizeram nada aqui no Brasil, a não ser adaptar os carros às condições de uso do Brasil. Então, aquilo ali, eu não vou dizer que é uma mistificação, porque existe uma fábrica em Anápolis do Grupo Caoa, grande fábrica. Claro que com o tempo eles também nacionalizaram muitos produtos, mas ainda não de uma forma totalmente satisfatória. Olha que eles estão há anos com essa marca Tigo, com a Chery aqui no Brasil. Então os processos são muito difíceis e existe um outro problema, né? Existe um outro problema, que é o custo Brasil. O enrosco da carga tributária, a mão de obra é uma mão de obra que paga muito imposto, os empregadores pagam muito imposto por essa mão de obra, falta em geral um treinamento adequado para a mão de obra brasileira. Infelizmente, as escolas técnicas do Brasil, falta qualidade essas escolas técnicas, falta um número maior de escolas técnicas. Aqui no Brasil nós vivemos décadas com o mito do bacharelado, né? E aí, em vez de apostarem na alta tecnologia e tal, apostaram em escolas de direito, jornalismo e tal, que são setores absolutamente saturados no Brasil, né? Então, sim, eles vão enfrentar agora, essas montadoras chinesas, a parte mais difícil, very difficult, ou como o Marçal diz que eu sou franco-brasileiro, né? Très difficile, né? Muito difícil, que é a montagem da rede de fornecedores de componentes para carros elétricos, mas o carro elétrico utiliza sistemas que são também do carro a combustão. Tem fornecedores no Brasil, claro que eles vão pagar caro por isso, e não vão poder tão cedo, faltando uma economia de escala no Brasil, oferecerem carros elétricos por preço como eles oferecem na China hoje, que tem um mercado já de 28 milhões de carros anuais, vai passar para mais de 30 milhões já a partir de 2026, em 2027, 30 milhões por ano não é mole, é muita coisa. É muito carro entrando no mercado da China. Claro que para isso precisa estar azeitada a economia chinesa. Já deu aí uns buracos na economia agora em 2023. Crise imobiliária. Construíram muito mais do que os chineses precisavam. O imóvel da China é muito caro. Salários não são elevados. É uma massa de trabalhadores imensa. Eles têm à disposição 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos. E tudo fica mais complicado quando chega aqui no Brasil, não como importados, mas fabricando aqui. Lembrando que as montadoras instaladas no Brasil estão passando momentos dificílimos. Faltam componentes, o custo das matérias-primas aumentaram demais no mercado internacional. Essas montadoras só produzem carros a combustão, que também já estão sendo rejeitados por uma grande parte dos consumidores. Há um lance no inconsciente coletivo, isso é mundial, principalmente o pessoal mais jovem, de não aceitar mais o estado das coisas, de querer um mundo onde se possa respirar e viver, que não seja esse mundo aí de catástrofes climáticas, o que está acontecendo no Brasil, que já está vivenciando secas terríveis em determinadas regiões, nem começou ainda o período de estiagem, ou então rios que sobem sem parar, tudo descontrolado, regime de chuvas, regime de secas. Essa semana eu participei também, além desse lançamento da BYD,
do Dolphin, também participei de uma sala de jornalistas patrocinada pela Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, e com o presidente da Anfávia, o executivo Márcio Moreira Leite, que é um dos principais homens de Stellantis na América Latina. Márcio é um cara muito racional, muito didático, e reuniu também nessa reunião de presidentes de empresas da área dos implementos agrícolas, né, ou tratores, colheitadeiras e também para a manutenção rodoviária, né? E aí fizeram um balanço desse setor, é um setor bilionário, mas todo mundo falou dos problemas. Os diretores que estavam lá de empresas que fabricam implementos agrícolas, eles estão dizendo que está tudo muito instável, que eles estão perdendo muito dinheiro porque o agricultor deixa de comprar mais tratores que não sabe como é que vai ficar a safra daqui 6 meses ou 1 ano. Se tiver uma seca torrante, eles vão perder toda a soja e por aí vai. Quer dizer, o clima está afetando, eles não quiseram falar muito sobre isso, até porque a imprensa estava presente, para não criar um clima catastrófico na economia brasileira, já que é um setor extremamente pujante em termos econômicos. Um setor que vai faturar bilhões agora em 2024, 2025, tem projeções, além do que tem também o programa de aceleração, né, da economia aqui no Brasil, que também vai injetar bilhões na economia. Eles estão muito esperançosos que essa situação econômica melhore, mas ao lado da situação econômica existe uma catastrófica situação climática que o homem não domina. Então, por isso que é importante se pensar em descarbonização, carro elétrico, por isso que as pessoas participaram daquela sala de chat, que eu estava ali como espião do Bichos. Eu não tinha nada que fazer ali, eu estava completamente incógnito, fantasiado de Batman, inclusive por isso que não me reconheceram. E as opiniões das pessoas, muitas delas céticas, outras esperançosas, mas tudo uma certa angústia em todo mundo, né, em relação ao preço do carro, a qualidade, a possível falta de autopeças, a crise climática. Eu tive ali um microcosmo do que o Brasil é hoje, um fecho de contradições, nenhuma certeza sobre nada. Então foi muito interessante, como experiência humana, além de jornalista, foi ali a minha condição de brasileiro, a minha condição de ser humano, que estava ali vendo pessoas como eu em situações bastante de grande aflição. E muitas estavam ali para comprar um carro elétrico, isso que é o mais estranho, um pouco contraditório, porque eu estava ali para comprar um carro elétrico e faziam críticas acerbas, críticas duríssimas à BYD e aos chineses. Dizendo que os chineses só estão aqui para aproveitar, que eles não vão fazer nada pelo Brasil, que isso é tudo mentira. N situações ali. Mas isso tudo mostra também a instabilidade psicossocial no Brasil e no mundo, né? É um mundo de enorme instabilidade climática também, instabilidade política, instabilidade em todos os segmentos do mundo estão instáveis. Seres humanos estão vivendo aí um início de 24 somente cercado pelas incertezas. É muito ruim isso. Novo encontro com vocês, amigos, na segunda-feira. Podcast Bichos Tagarelas. E acabou-se o que era doce. E temos que agradecer o Ricardo Weg, o nosso querido especialista em marketing digital, que está aí nos bastidores. Também o Carlos Kaminski, correspondente em Nova York, a Rádio ONU, que tem dado seu prestígio aqui no nosso programa, o nosso franco brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística, o Maurício Viana, nosso cineasta, e está gravando um filme. Eu quero saber, Maurício, vamos falar sobre o teu filme na próxima sexta-feira. Claro, você dá uma dica e fala sobre o seu filme, que nós estamos curiosos para saber quando você vai gravar esse filme, Maurício Viana. E a nossa música terapeuta Leila Rosa, que coisa boa ter a Leila aqui na sexta-feira.
e agradecer a audiência de vocês, porque sem vocês não existe o Bichos Tagarelas. Até segunda-feira. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.